A paz do Senhor, meus amados irmãos, é com muita alegria que neste domingo nós iniciamos mais uma edição das nossas videoaulas da EBD, um estudo sistemático das lições da Escola Bíblica Dominical desse trimestre. Estamos estudando na carta de Paulo aos Efésios e nós chegamos agora, hoje, pela misericórdia de Deus, para a 9ª lição. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, esperamos que o Senhor tenha guardado e esteja guardando cada dia mais os seus caminhos nesses dias e fortalecendo e dando graça para suportarmos as dificuldades presentes, sabendo que o nosso Deus é Deus que cuida de tudo e é o Deus que se revela para nós, e é hoje que nós vamos aprender justamente a respeito disso, a respeito do ministério da unidade revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Neste momento nós vamos ouvir um hino da harpa cristã e em seguida nós voltamos. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás.
Graças a Deus, meus amados irmãos, porque o Senhor é aquele que cuida de nós, é aquele que, mesmo nós estamos em meio ao mar revolto, Ele nos garante que nos leva a porto seguro. E graças a Deus, porque o Senhor tem sustentado a cada um de vós e de nós, e por isso nós estamos aqui para exaltar e glorificar e bendizer o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. E nós vamos também, neste momento, para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical e vamos aprender a respeito daquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta manhã. Bom, meus amados irmãos, o título da lição de hoje é esse, o mistério da unidade de Deus revelado, e nós vamos também ver hoje a respeito de que mistério é esse, aquele que Deus propôs. O texto áureo da lição de hoje, ele fala a respeito de um assunto bastante interessante, que ele diz, o qual, noutros tempos, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3 e 5. E a nossa verdade prática diz que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas, e também Ele tem mostrado essa revelação a nós nesses últimos dias. É isso de que se trata a lição, e é por isso que nós estamos aprendendo a lição de hoje. Os objetivos da nossa lição de hoje, ele trata de explicar o mistério oculto que já estava, que inclui os gentios, que também seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. Também vamos expor como e quando Deus revelou esse mistério aos apóstolos e aos profetas e mostrar que desde a eternidade que o mistério esteve encoberto para ser revelado em todo o tempo. Vamos continuando aqui. Vamos agora ver o ponto central da nossa lição. O ponto central da nossa lição é que Deus revela o mistério que estava oculto desde a fundação do mundo para nós nesses últimos dias, no tempo da dispensação da graça. O relógio de Deus, o tempo de Deus, conta com um termo chamado Kairos. O nosso tempo humano é o tempo chamado Cronos. É um tempo que a gente mede por minutos, por segundos, por meses, por anos, por décadas, até por séculos. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Tem uma canção que diz, o tempo de Deus não é o meu tempo. O tempo de Deus é o tempo Kairos, é o tempo que não é medido por minutos ou segundos, mas é medido por meio de propósitos. Deus tem propósitos a revelar ao povo. E para cumprir esse propósito, Ele trabalha na história. Nós cremos num Deus que trabalha na história, nos dias, nas vidas das pessoas, e assim sendo, o nosso Deus, no tempo da graça, nesse tempo presente, Ele nos revela um mistério que esteve oculto desde a fundação do mundo. Deus não tem plano B para o ser humano. Deus ele tem um plano A, o plano perfeito. E é esse plano que nós vamos estudar hoje a ser revelado para nós. Muito bem, a lição de hoje, ela tem esses tópicos aqui, que nós vamos tratar, esses tópicos que dizem a respeito do mistério da unidade revelada. O mistério oculto
que estava oculto no Antigo Testamento, embora não fosse desconhecido, né? Alguns profetas falaram, Ezequiel no capítulo 36 falou a respeito desse mistério, né? Então esse mistério foi desvendado em sua plenitude, revelado em sua plenitude, não é? Na época do Novo Testamento, né? E esse mistério foi pré-estabelecido por Deus, nosso Senhor. Bom, vamos em primeiro lugar começar com Paulo. Paulo, vamos abrir nossas Bíblias. O texto bíblico de hoje se encontra na carta de Paulo aos Efésios, que é o tema do trimestre, no capítulo 3 e no versículo 1. Capítulo 3, versículo 1, que diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então, Paulo, ele se identifica aqui como um homem que estava em prisão. Essa é uma das cartas, não é, da prisão. Essa carta, como dissemos no início das aulas, foi enviada da prisão por intermédio de um homem chamado Tíquico, que enviou essa carta para a região de Éfeso, não é? E nessa região essa carta foi lida e ficou depois guardada essa carta na igreja de Éfeso, né? Daí o nome Carta aos Efésios. E Paulo estava na condição que ele estava escrevendo a carta, ele estava na condição de prisioneiro. Ele era um prisioneiro, estava preso por conta das perseguições do Império dos judeus, né? Aliado com os romanos, e ele foi preso. Estando preso ali, ele teve que ser levado para uma condição de isolamento, né? Mas ali ele era visitado, ali ele era tratado, ele recebia pessoas. E aqui nós vemos que Paulo, ele estava preso, mas ele não estava preso como um arruaceiro, ele não estava preso como um bandido, ele não estava preso como um ladrão, um salteador, um assassino, mas ele estava preso por amor a Cristo. Daí a razão da carta. Essa carta de Paulo serviu justamente para estimular os irmãos que mesmo em meio às suas prisões, ou seja, mesmo em meio às prisões que Paulo estava, não é? Ele continuava estimulando os irmãos. Ele disse assim: olha, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. A preocupação de Paulo era que a palavra do Senhor tivesse livre curso, né? E ainda hoje, homens são, e ele não era um prisioneiro qualquer, ele era um prisioneiro de Cristo, né? E nós vemos aí, nessas imagens que os irmãos estão vendo, casos, exemplos de homens de Deus, pastores, que lá no Oriente, em regiões que o cristianismo não é bem aceito, que ainda hoje são presos por amor a Cristo. Pastores, membros de igreja, sofrem perseguições, sofrem maus tratos, são aprisionados, não é, por conta do Evangelho. Já serve de lição para nós. E a pergunta que eu deixo aqui para os irmãos no início é: nós temos uma razão para viver? Nós temos um objetivo para viver? A pergunta que eu quero fazer para os irmãos agora é justamente essa. Nós temos uma razão pela qual nós lutamos para viver? Nós estamos em momento de pandemia e estamos procurando resistir a essas circunstâncias, mas temos razões para viver e temos algo pelo qual vale a pena morrer. É interessante, né, irmãos? A gente luta para viver, não é? Mas precisamos também ter motivos pelos quais defendamos a tal ponto que até nossa vida represente pouco. E isso é a essência do cristianismo. O cristianismo é vida e vida em abundância, mas há momentos em que você precisa defender sua fé de tal maneira que você precisa ter uma razão, não apenas para viver, mas também se alegrar, mesmo nas lutas, mesmo na prisão. Era isso que Paulo disse. Olha, Paulo diz aqui no capítulo 3, verso 1, que nós lemos:
Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por causa de vocês. Por amor aos gentios, né? Mas ele não se lamentava, ele não lamuriava, ele não chorava, ele não reclamava, ele não maldizia a Deus, ele não reclamava da igreja que não lhe dava apoio, não. Ele foi ao encontro dos irmãos por meio dessa carta, dizendo, olha, eu estou preso aqui por amor a vós, os gentios, e no versículo 13 ele complementa, dizendo, portanto, eu vos peço que não vos desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Ou seja, Paulo, ele queria que os irmãos, em meio às lutas e tribulações pelas quais Paulo passava, eles suportassem essas lutas e essas tribulações, sabendo que isso traria melhor proveito, Paulo disse, lá em Filipenses, salvo engano, ele disse, as minhas prisões possam produzir um melhor efeito para o Evangelho. Era isso que Paulo queria dizer nesse capítulo 3. Ele queria que os irmãos não baixassem a guarda, que não desanimassem. O líder deles estava preso. O ganhador de almas, o formador daquela igreja, aquele que passou 3 anos em Éfeso ensinando a palavra do Senhor, esse homem, ele estava ali preso, mas dizendo, irmãos, não desanimem, não baixem a guarda, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Tem proveito essas minhas prisões, eu me regozijo nas minhas prisões para que o nome de Jesus seja enaltecido, para que vocês não desanimem na fé, para que vocês continuem adiante, porque no final já das suas prisões ele disse assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então é motivo, irmãos, nesses momentos de hoje, já serve para contextualizar o que vivemos hoje, não vamos baixar a guarda, não vamos desanimar, não vamos perder o senso de que Deus está no controle de todas as coisas e cuida de nós e tem propósito em nossas vidas. Daí a necessidade de mantermos a nossa fé, a exemplo de Paulo. Vamos seguir adiante? Bom, vamos agora aprender o conceito bíblico do que é mistério, né? A lição de hoje fala do mistério que foi revelado. Que mistério é esse que foi revelado? Que mistério é esse que foi revelado? O que é que nós aprendemos desse conceito? Eu não sei se os irmãos lembram da época em que se usava filmes. Vocês estão vendo aí a imagem de uns filmes, né? Filme Kodak, filme Fuji, né? ASA 100, ASA 200, ASA 400, era a sensibilidade da película, do filme, né? E quando a gente tirava foto, a gente guardava, né? E tinha um maior cuidado para não perder o filme, para não perder as poses, para sempre resguardar aqueles filmes. E Paulo, a gente levava para o laboratório, e eu já tive alguma experiência de entrar num laboratório fotográfico e ver como é que era revelado as fotos, né? Então, as imagens que a gente captava pelas câmeras fotográficas antigamente eram guardadas no filme, mas precisavam ser levadas para o laboratório para serem reveladas. E aí, sendo reveladas, a gente via que o que estava contido, o mistério, aquela viagem, aquele aniversário, aquela comemoração, aquele encontro, estava ali, oculto, mas que foi revelado no tempo certo. Assim também temos o conceito bíblico, e aí os irmãos estão vendo, né? Vamos agora ver o conceito bíblico de mistério. Vamos ver o conceito bíblico de mistério, né? Estamos vendo aqui o segredo, algo que está acima da percepção humana, só podendo ser conhecido pela revelação divina, certo? É interessante notar, irmãos, que mistério, e muita gente, as religiões, de uma maneira geral, de um modo geral, elas são firmadas em mistérios, né?
baseadas em mistérios, mas mistérios que se procura revelar, né? O Deus Todo-Poderoso, o Deus daquela religião. Acontece que o mistério revelado de Deus não é algo místico, não é aquele negócio oculto, aquela coisa escondida, desenrolar o rolo, não é? Não. O mistério de Deus era uma coisa simples, não é? Não era algo místico, né? Algo que as pessoas levassem a tipo um esoterismo e até um ocultismo, não. Era uma coisa simples, era o plano de Deus em Cristo Jesus de vir ao mundo na dispensação dos tempos para salvar os pecadores e para promover a unidade entre os povos, como nós vimos na aula passada, entre gentios e entre judeus, e desses dois povos, esse grande mistério se concretiza na Igreja do Senhor. Isso é que é o sentido do mistério revelado para nós. Diz aqui, no Novo Testamento, diz a respeito dos fatos, das doutrinas, o conceito de mistério. No Novo Testamento, o conceito de mistério fala a respeito de fatos, doutrinas não revelados previamente. Não confundir com ocultismo, como nós já falamos. O evangelho que estava oculto e fora revelado em tempo oportuno, diz o comentário de Strong. No sentido bíblico, é a verdade revelada. Pronto, é simples. O mistério de Deus nada mais é do que a verdade de Deus revelada aos povos. Ok? Vamos continuar. O desconhecimento desse mistério. O problema, irmãos, é que o povo não sabia desse mistério. Esse mistério era oculto tanto para os judeus, né? Esse mistério tem lá em Efésios 3:5, o mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3:5. Esse mistério, irmãos, ele estava oculto, mas foi revelado, aqui como diz em Efésios 3:5, por meio do Espírito Santo, usando os apóstolos e os profetas. Os apóstolos daquela geração e os profetas. E estão contidos esses mistérios nas Sagradas Escrituras. Não existe uma verdade nova a ser revelada. Isso aqui é uma informação importante, irmãos. Não existe nenhuma verdade nova que precisa ser revelada aos homens. Não existe mais nenhuma, porque todas já estão contidas e estão presentes na Bíblia Sagrada, que é a verdade. Ela é a verdade, ela não contém a verdade, ela é a verdade. Então, o ministério e essa revelação foi dada aos apóstolos e profetas por meio do Espírito Santo, cujo ministério, como diz um autor chamado J.I. Packer, ele diz que esse mistério do Espírito Santo é um mistério de holofote. Que mistério de holofote é esse? É que produz, que lança luz sobre Jesus. O Espírito Santo ele não vive aparecendo. A gente não fica normalmente orando ao Espírito Santo. O modelo de oração coerente com as Escrituras é orar ao Pai em nome de Jesus. E o Espírito Santo é quem age no meio dessas orações, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Esse é o ministério do Espírito Santo. É quem lança luz sobre Jesus, é quem aponta para Jesus, o autor da salvação. E esse mistério foi anunciado no passado e descoberto agora na dispensação da graça. Como nós dissemos, esse mistério foi revelado aos apóstolos e profetas. Paulo não recebeu o seu apostolado de homem algum. Certo?
em Gálatas, no capítulo 1, versículo 1, como os irmãos estão vendo aí. Abra suas Bíblias, vamos acompanhar Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Se a gente abrir nossas Bíblias aí em Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Gálatas é antes de Efésios, né? Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Não é? Paulo, ele defendia o seu apostolado com unhas e dentes. Por quê? Porque Deus, o próprio Deus, se revelou a ele. Ele que era um homem perseguidor da igreja, que maltratava os cristãos, que até consentia na morte dos cristãos, de repente tem um encontro pessoal, uma experiência pessoal com o próprio Senhor, a caminho de Damasco, em Atos no capítulo 9, e a partir de então ele começa a receber instruções do Senhor e diz, olha, este para mim é um vaso escolhido. Paulo era um vaso escolhido para levar o bom nome de Deus aos gentios e também para sofrer pela causa do Evangelho. Já estava previsto na vida de Paulo esses sofrimentos. Então, ele está na prisão, era café pequeno, ele sabia que ia passar por tudo aquilo. E Paulo, ele defendia seu apostolado normalmente no meio de pessoas, de igrejas, de comunidades judaicas, ou até mesmo entre gentios, e principalmente judaicas, que não recebiam o seu apostolado de bom grado. Então, ele recebeu a doutrina que ensinava, a doutrina que ele ensinava não aprendeu com homem nenhum. Gálatas 1:11. Mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, meus irmãos. Coisa extraordinária. Paulo, depois se converteu, dizem os estudiosos, que ele passou cerca de 3 a 4 anos no deserto da Arábia, lá, meditando, orando, buscando a Deus e tendo essas revelações a ponto, eu já disse aqui antes, mas vou repetir, a ponto dele subir ao terceiro céu e ver coisas que ao homem não era lícito dizer e ele não recebeu autorização para dizer. Imagine as coisas maravilhosas que Paulo viu, não é? Então, sua chamada, sua doutrina e a comissão que lhe foram devidamente confiadas foram confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Simplesmente isso. E nada mais do que isso. Agora vamos ver o mistério e os profetas da antiga aliança. O mistério da salvação era do conhecimento dos profetas no Antigo Testamento, só não se sabia como aconteceria. Então os irmãos veem aí Gênesis 12:3, né? 22:18, Isaías 11:10 e essas demais referências dizem que esse mistério não era uma coisa que não era sabido, era previsto. Não era sabido como iria acontecer, mas já estava previsto nas Escrituras que esse mistério oculto iria se revelar na dispensação dos tempos, no tempo aprazado de Deus. E foi o que aconteceu. Esse mistério, né, que foi transmitido por meio dos profetas do Antigo Testamento, alguns deles, né, o próprio Isaías é um profeta messiânico que profetizou a respeito da vinda daquele Salvador. E esse mistério, irmãos, é interessante notar que o sentido de mistério, no sentido geral, diz respeito justamente a Cristo. A palavra mistério, né, nesses termos que Paulo usa aqui nesses versículos do capítulo 3 de Éfeso, tem a conotação do mistério revelado Cristo, o próprio Cristo, o Filho de Deus, né, feito homem, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o próprio Deus vivendo entre nós, este era um grande mistério, não é? Esse é o primeiro sentido, um mistério geral, não é? Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, Jesus Cristo, certo? Depois, temos um segundo sentido de mistério, que é
esse mistério que nós vamos discutir hoje, que é dessa unidade que Cristo promoveu de dois povos distantes, inimigos, distanciados uns dos outros, por meio do Evangelho de Cristo, da cruz de Cristo, como aprendemos na lição passada, reconciliando com Deus o homem e reconciliando os homens entre si. Esse é o mistério revelado por Cristo Jesus, esse é o tema da lição de hoje, não é? Então, irmãos, o tema da lição hoje foi revelado aos profetas e aos apóstolos, né? Foi uma revelação do mistério oculto, certo? E também vamos ver a magnitude, ou seja, a amplitude desse mistério. Primeiro vamos ver a revelação aos profetas e apóstolos, como foi que isso aconteceu. Vamos ver aqui. Primeiro, na lição, abra a sua lição, quem tem a lição, é o capítulo 2, é o item 2, o tópico 2 da lição, certo? Então, o plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado de Cristo, não é? Este mistério revelado, essa manifestação pela revelação de Paulo, não é? Significa dizer que essa chamada, essa doutrina, essa comissão lhe foram confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Foi isso que nós falamos no item anterior, né? Paulo faz a defesa do seu apostolado, como nós dissemos, né? E essa revelação também se dá não apenas por meio dos apóstolos, mas também por meio dos profetas. Esses profetas aqui, a que Paulo se refere, não significa que eram os profetas do Antigo Testamento. Esses profetas já é da era apostólica, junto com apóstolos e profetas que anunciavam a verdade, certo? Então, esse conceito de profeta, eles eram homens, não é, que revelavam as verdades de Deus para o povo, as verdades da revelação divina ao povo. Esse era o sentido do profeta no Antigo, aliás, na dispensação apostólica do Novo Testamento. E esses profetas também anunciaram essa verdade. Eles também disseminaram essa verdade, certo? Também temos a revelação de um mistério que estava oculto, estava guardado, estava escondido. Se nós vemos aqui, vamos para os irmãos verem aqui melhor, aqui no item 2 da lição, o mistério oculto revelado em termos gerais, o mistério revelado não é nada mais, nada menos, irmãos, do que a Igreja do Senhor. Eu, você e nós somos fruto da revelação do mistério da unidade revelado na dispensação desses últimos tempos em Cristo Jesus. Então, é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de Paulo, né, que o Pai idealizou tudo desde sempre, né, lá em capítulo 1, depois ele prossegue com a execução da obra. É como nós falamos no início dessas aulas. Deus planejou a salvação, Cristo executou essa salvação e o Espírito Santo consolidou essa salvação. A Trindade participa desse plano. E assim, esse mistério é revelado em nós, em nosso meio, certo? Por meio dessa revelação, que é a igreja, irmãos. Tem coisa mais misteriosa do que a igreja? Homens de diferentes raças, tribos, línguas e nações, como diz lá em Apocalipse, que passam a conviver juntos em um só propósito, em um só espírito, em um só batismo, em uma só fé, vivendo como um só povo, unidos em um corpo, o corpo de Cristo, vivendo em unidade de fé e vivendo no mesmo parecer, né? Todos de unânimes no mesmo parecer. Isso é a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, né? Uma igreja, ela não pode viver dividida. Por quê? Porque um reino dividido, disse Jesus, como subsistirá?
Então a igreja do Senhor, e eu digo o corpo invisível de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela é indivisível e inseparável, certo? Continuando aqui, também essa união entre judeus e gentios, participantes da família de Deus e do corpo de Cristo, como dizemos. E essa comunicação foi dada por meio dos santos apóstolos e profetas, e por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja. Tem um versículo lá em Neemias que eu gosto muito, que diz assim: comei das gorduras, bebei das doçuras, e levai porções para aqueles que não têm nada para si. Nós estávamos acostumados a celebrações, festas, eventos até pomposos, mas muitas vezes nos esquecíamos de levar porções para aqueles que não têm nada para si, de ministrar a palavra, de revelar a palavra, de ensinar a palavra, de pregar a palavra, de mostrar o evangelho para as pessoas. E agora Paulo, ele revela esse mistério, né? Ele diz que esse mistério é a igreja, e a igreja é agente de transformação da sociedade. Se a sociedade está corrompida, se a sociedade está estragada, um pouco dessa responsabilidade, ou talvez muito dessa responsabilidade, recaia sobre nós enquanto igreja, que seremos cobrados. O Senhor mesmo, Jesus mesmo disse: haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para esta geração. Daí esse perigo. Então vamos continuar no tópico seguinte. Vamos ver agora a magnitude desse mistério, a amplitude, a extensão desse mistério, não é? Em Cristo, em primeiro lugar, em Cristo todos são um e participantes da mesma promessa. Em Gálatas 3:28, se nós abrirmos nossas Bíblias, Gálatas 3:28, vamos abrir nossas Bíblias, diz aqui, no 26 diz assim, porque todos, olha como é interessante, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, não há diferença, como Paulo disse, entre bárbaro, grego, cita, livre, escravo, judeu, gentil, homem, mulher, todos são um em Cristo. Então, e todos vós sois filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Porque todos, quanto fostes batizados em Cristo, já revestistes de Cristo. Então, já estamos revestidos do Espírito de Cristo, já somos novas criaturas em Cristo. E nisso não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se vocês são de Cristo, então sois da descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E agora eu volto aqui para falar com os irmãos. Irmãos, quando Abraão ficou preocupado para saber como seria herdada a sua herança, suas terras, os seus bens, porque ele não tinha filho gerado de si mesmo, porque Sara era estéril e eles avançados em idade, chega Deus um dia e a visita Abraão na sua tenda e renova promessas e dá promessa para ele e chama Abraão para fora da tenda e diz: Abraão, vem cá, vamos dar uma olhadinha ali fora. Abraão sai da tenda e Deus aponta as estrelas e disse: Abraão, olha para o céu. Abraão volta-se para os céus, olha para cima e disse: Abraão, agora começa a contar as estrelas. Abraão começa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perdeu a conta. Começa de novo. Aí Deus diz para ele: Abraão, quão incontáveis são as estrelas no céu, será a tua herança, a tua descendência. É por isso que aqui em Gálatas diz que nós somos herdeiros de Abraão, filhos da promessa. É por isso que o ato de fé de Abraão, de que ele seria pai de uma grande nação, repercute até hoje em nós.
É por isso, irmãos, que uma ação nossa pode parecer simples, mas um ato de fé pode representar salvação de milhares de pessoas. É isso que representa, é essa magnitude, como nós queríamos dizer, da promessa. Vamos continuar. Aqui, alguns líderes da igreja demoraram a entender esse mistério. Por quê? Porque a salvação, o Salvador, o Messias, seria exclusivo, segundo eles, para os gentios, para os judeus. A salvação vem dos judeus. O mesmo Jesus disse assim, né? A salvação é para o povo de Israel, né? Mas a palavra de Deus diz assim também, que ele veio para o que era os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Daí, alguns líderes da igreja disseram, mas como é que é isso? Gentios na igreja? Mas a promessa não é para os judeus? O Messias não é para os judeus? Aí começa a se desenrolar o mistério, né? É que não, os gentios também fazem parte do plano de Deus da salvação. Quando Deus falou para Isaías, lá em Isaías no Antigo Testamento, ele disse, a minha casa será chamada casa de oração para acolher todos os povos. Lá o estrangeiro, o órfão, a viúva vai ter abrigo. Era esse o objetivo, a missão de Israel no plano da salvação, que Israel não entendeu e recusou, e daí Deus cortou, né, cortou a Israel da videira e nos enxertou, mas vai reaver o galho natural também, e nós continuaremos, aí seremos um só povo em Cristo Jesus, certo, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Se os irmãos tiverem alguma dúvida, viu? Se tiverem alguma pergunta, algum esclarecimento, podem deixar aqui embaixo nos comentários, que a gente depois responde. A gente não pode responder agora ao vivo, porque não dá para atender nesse momento, mas depois, se os irmãos tiverem alguma pergunta, podem perguntar e deixar sua dúvida. Então esse mistério precisa ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio, certo? Esse mistério da salvação, esse mistério da unidade de um povo só, não é? Unindo gentios e judeus, precisa ser anunciado a todos os povos, para que os povos tomem conhecimento dessa verdade, certo? Aqui, vamos voltar aqui, para começar com os irmãos. Abra sua Bíblia, irmãos. Abra suas Bíblias aí em Efésios 3, 7. Ele diz assim, ó, no 6 diz assim, ó, a saber, o mistério, né? Manifestado aos filhos dos homens, agora revelado pelos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros com Cristo, né? E de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Paulo escrevia para uma igreja essencialmente que precisava desse ensino, porque senão ele não tinha escrito isso. Por quê? Porque ela tinha judeus e também tinha gentios, e talvez para conciliar e encaixar os gentios nessa promessa, Paulo fala dessa revelação, e ele diz assim, ó, precisamos proclamar esse mistério. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Paulo disse isso para ele, mas o Senhor também diz para nós, essa palavra também serve para a igreja, por meio dessa revelação que Paulo teve, né, desse chamamento, pela graça de anunciar o Evangelho aos gentios, para que por meio do Evangelho anunciar as riquezas incompreensíveis de Cristo, insondáveis, né? Paulo disse assim, ó profundidade das riquezas escondidas, né, do conhecimento, da graça, do poder. Deus era tudo,
E assim, nós precisamos entender que essa missão também é responsabilidade da igreja, certo? Também temos o versículo 10 e 11, diz assim, para que agora, e demonstrar, o 9 diz assim, e demonstrar a todos. Então, o Evangelho precisa ser proclamado a todos. Então, demonstrar qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Estava tudo no plano de Deus, inclusive esse mistério que foi revelado, né? A salvação de gentios e judeus formando a igreja do Senhor. Para que agora, olha o objetivo dessa revelação. Deus faz uma revelação com um objetivo. Essa revelação tem um objetivo. Para que, por meio da igreja, a multiforme sabedoria, ou seja, a sabedoria de Deus expressa de diversas formas, seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse é o propósito da igreja do Senhor, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Essa é a missão da igreja. Vamos continuar? Vamos agora compreender a respeito das riquezas insondáveis de Cristo. Que riquezas! Olha, Paulo, ele, particularmente nessa carta aos Efésios, tudo ele se refere a Cristo. É em Cristo, de Cristo, por meio de Cristo, em Cristo. Ele destaca esse termo. Você vai contar mais de 20 vezes nessa carta essa expressão em Cristo. Então, Paulo agora vai revelar essas riquezas insondáveis de Cristo, que são, na verdade, as imensuráveis, ou seja, não se pode contar as maravilhas e a providência divina que estão além do entendimento humano, né? E que seriam compartilhados com os povos, foi isso que nós acabamos de falar. Então, irmãos, nestes momentos que passamos de situações adversas, nós precisamos ter consciência de que somos igreja. E como igreja, somos luz do mundo e sal da terra. Se estamos vivendo dias tenebrosos, dias escuros, tempos difíceis, a luz precisa ser acesa. Uma só velinha acesa, um só fósforo aceso, uma só lanterna acesa, no meio da escuridão, já representa muita coisa, não é? Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente entra num ambiente tipo da igreja, estamos todos reunidos ali num só lugar, e quando nós vemos todas as luzes acesas, aqueles conjuntos de lâmpadas acesas, se tiver uma queimada, faz pouca diferença. Mas a luz de um poste numa rua deserta, se tiver queimada, faz muita diferença. É isso que eu quero dizer. Nós, crentes, se tivermos só no ambiente de igreja, de templo, visitando, assistindo, vendo, participando das reuniões, mas estando quase que extinguindo o Espírito Santo, apagadinho, pouco se nota. Agora, quando a gente vai para o trabalho, quando a gente chega em casa, quando a gente vai para a rua, quando a gente chega na escola, aí é que vamos ver a diferença que fazemos. Aí é que precisamos anunciar essas riquezas insondáveis de Cristo. As riquezas primeiro da salvação, que o salmista disse, nem todas as riquezas, nem todo o ouro e prata do mundo conseguem pagar o valor de uma alma. Essas são riquezas insondáveis de Cristo, essa revelação da salvação, riquezas insondáveis de Cristo. Conhecimento das Escrituras, dons espirituais, irmãos, irmãos. A igreja está precisando
despertar para buscar os dons espirituais. Quando eu digo igreja, eu digo eu, João Ribeiro. Eu não aponto para ninguém, eu aponto para mim, porque eu falo para mim. Porque o primeiro que recebe esta mensagem sou eu. Eu preciso buscar com zelo os melhores dons. Será que não tem gente precisando dos dons espirituais? Os dons de cura. Será que Deus não está precisando de gente com dons de cura para ministrar nas vidas das pessoas que estão doentes à beira da morte? Será que Deus não nos chamou nesse momento de pandemia para a gente de alguma maneira se levantar em oração com graça e misericórdia para alcançar os perdidos e por meio de uma oração da fé que salva o enfermo, diz a palavra de Deus, essa oração produz efeito? É um questionamento para nós, irmãos. Isso são riquezas que Deus tem para nos dar, que estão disponíveis nas dispensas de Deus. E nós, como despenseiros de Deus, precisamos ser fiéis para irmos pegar na dispensa o que é de Deus e levar para as pessoas que precisam do auxílio e do socorro da parte de Deus. Pessoas que estão perdendo gente, parentes e precisam da consolação. Lê aí 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, para a gente analisar esse texto. Paulo faz ação de graças a Deus e diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. O Deus de toda consolação. Esse Deus é aquele que nos consola em toda a nossa tribulação. Irmãos, você está aperreado, você está deprimido, você está ansioso, você está inquieto, você está inseguro, você pode estar com medo, você pode até estar aflito e até desesperado, mas saiba nesta manhã que o nosso Deus é o Deus de toda a consolação. Quando ele diz toda a consolação, é a consolação em qualquer circunstância da vida. Ele nos consola em toda a nossa tribulação, irmãos. Está vivendo momentos difíceis desses dias? Não está conseguindo recursos para defender o pão de cada dia dos seus filhos e essa questão de fica em casa, sai de casa, não pode trabalhar, eu quero, mas não posso, eu posso, mas não quero, e fica essa confusão toda. Mas o nosso Deus é um Deus que age e que nos consola em toda a nossa tribulação, irmãos. Para quê? Por que ele nos consola? Para que também possamos consolar aqueles que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação que nós somos consolados de Deus. Você está atribulado, Deus lhe consola. Aí você não vai guardar essa consolação, não. Você vai pegar essa consolação e vai compartilhar. Vai mandar mensagem no WhatsApp, vai fazer uma ligação, né? Vai falar com alguém pelo telefone, não é? Até as mensagens de WhatsApp são muito boas, mas elas não interagem diretamente como poderiam mais, não é? A não ser que a gente ligue, faça uma ligação telefônica e converse com a pessoa. E isso é que Deus quer de nós. Isso são riquezas insondáveis de Cristo Jesus para nós. Dons espirituais, bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmão, sabe onde era que Paulo estava quando escreveu isso? Paulo estava na prisão. Mas na prisão ele disse que estava assentado nas regiões celestiais com Cristo, em Cristo Jesus. Por quê? Porque não é a condição do momento que representa e que reflete a nossa existência. É o nosso estado de comunhão com Deus. Isso é quem garante a nossa alegria e o nosso regozijo. É por isso que Paulo escreveu essa carta. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Então regozijai-vos, alegrai-vos e continue em frente. Por quê? Vamos para o segundo tópico. O eterno propósito em Cristo. Desde o princípio, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. 1 Pedro 1,20. Vamos abrir nossas Bíblias. 1 Pedro 1,20. Vamos abrir nossas Bíblias lá. Vamos fazer um exercício, né?
Pedro fica lá, depois de Hebreus, depois de Tiago. Aí 1 Pedro 1,20 diz assim: 18 diz assim, ó, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, coisas que se corrompem, como ouro e prata, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que herdamos dos nossos pais, mas fomos resgatados e comprados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro incontaminado e imaculado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Irmãos, isso aqui quer dizer o seguinte, que o Senhor Jesus Cristo já era conhecido em outro tempo, ainda mesmo antes da fundação do mundo, mas ele foi revelado nesses últimos tempos, sabe por quê? Por amor a mim e a você, certo? Também nós vamos ver que assim o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Esse plano da salvação, irmãos, que foi planejado antes da fundação do mundo e foi agora executado por meio de Cristo Jesus, se representa o resgate do papel do plano de Deus para nós, que agora inclui a igreja do Senhor, certo? Esse mistério da igreja, a revelação desse mistério, que sempre esteve de acordo com o desígnio de Deus, para serem executados por intermédio de Cristo. Foi por isso que Jesus fez, ele executou o plano da salvação. E por fim, irmãos, o plano divinamente pré-estabelecido. Deus sempre esteve no controle da sua criação e no controle de todas as coisas, no controle da história e dos eventos. Deus é soberano e executou o seu plano por intermédio de Cristo. Então, irmãos, o plano da salvação, deixa eu voltar aqui para falar com os irmãos. O plano da salvação esteve estabelecido desde a fundação do mundo. Se revelou e foi executado em Cristo Jesus. E agora, por meio da execução desse plano, não é? O Deus soberano age na história. Deus está no controle de todas as coisas, meus irmãos. Deus está no controle de todas as circunstâncias, inclusive essas que nós estamos vivendo agora. E mais antes de tudo, principalmente, Deus está executando o seu plano de salvação. E é por intermédio de mim e de você que ele vai alcançar a muitos nesses tempos difíceis em que nós vivemos. Amém? Vamos voltar agora para dar continuidade à lição. E para concluir, irmãos, deixa eu tirar. Pronto. Para concluir, o que aprendemos hoje? O que foi que nós aprendemos hoje? Que o mistério da igreja estava oculto. O mistério de Deus estava oculto. Deus não é um Deus de ocultismo. Isso é importante a gente frisar. Não é, eu vou ali para a casa de irmã fulana de tal, porque Deus vai desenrolar o mistério, e o mistério é grande, não é? Manto terra. Eu creio, irmãos, eu sou pentecostal, com a graça de Deus, batizado com o Espírito Santo, mas o mistério de Deus está revelado agora por completo nas Sagradas Escrituras. E esse mistério que esteve oculto nas gerações passadas, no tempo estipulado por Deus, no tempo que se chama hoje, no ano aceitável do Senhor, na dispensação da graça, Deus agora revela esse eterno propósito por meio dos seus santos apóstolos, não é? Os santos apóstolos e também dos seus profetas. Temos profetas sim na igreja. Temos homens e mulheres que revelam as verdades de Deus contidas nas Sagradas Escrituras, certo? Então, judeu, e que segredo é esse, que mistério é esse? Que judeus e gentios agora estão inseridos
nesse mistério idealizado por Deus. Meus irmãos, somente Deus para realizar um plano desse. Ele escolhe o povo de Israel para ser agente de missões na face da terra. Israel rejeita o plano da salvação. E Deus agora chama um povo que não era povo para ser seu povo e assim anunciar as verdades do Evangelho. E por meio dessas verdades anunciadas, as pessoas são alcançadas. E que verdade é essa? Primeiro, revelar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o fundamento dessa edificação da igreja. A revelação que foi oculta desde a fundação do mundo era Jesus Cristo vindo ao mundo para salvar a humanidade. Ele agora é a base, a pedra angular, como aprendemos na aula passada. Ele é a fundação da igreja, ele é a base da igreja, ele é o alicerce da igreja, o alicerce da salvação, que Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esse Filho do Deus vivo, ele é o homem que é digno, como diz o apóstolo João, de tomar o livro, né, o livro da existência, das coisas que ainda estão por vir, e abrir o livro e desatar os 7 selos. Por quê? Porque ele foi morto e com seu sangue, olha aqui o segredo revelado, por meio do seu sangue, o cordeiro, né, que foi morto, ó, o cordeiro que foi morto e que está vivo, não é? Como havendo sido morto e vivo, o cordeiro, ele comprou foi morto e por meio dessa morte ele comprou com o seu próprio sangue para Deus. Meu irmão, você não pertence a mais você mesmo, não. Você não pertence à sua vontade própria, não. Você não pertence a um grupo religioso, político, econômico, social, não. Você agora é filho de Deus e pertence a Deus. E você agora é um servo do Senhor, como Paulo mesmo dizia, eu sou servo. Se Paulo dizia que era servo, quem sou eu para dizer que não sou servo? Então, ele diz assim, porque fostes morto, e olha o mistério, com o teu sangue compraste para Deus homens que diz que são seres humanos, né? De toda a tribo, língua, povo e nação. Agora, irmãos, não tem diferença na igreja, não tem diferença, a igreja de Cristo não faz diferença, ou não deveria fazer diferença mais entre branco, preto, azul, alto, baixo, gordo, magro, homem, mulher, rico, pobre, intelectual, doutor, iletrado, analfabeto. Não tem diferença. Patrão, empregado, autoempresário, autônomo, desempregado, todos agora são um em Cristo Jesus, seja aqui no Brasil, seja na América do Norte, seja na América Central, seja na Europa, seja na Oceania, seja na Ásia, no Oriente Médio, no Polo Norte, no Polo Sul. Deus, com o seu sangue, com o sangue de Cristo, comprou para Deus. Cristo comprou para Deus, por intermédio do seu sangue, homens, pessoas de toda raça, tribo e nações. Para quê? Mais uma vez, fica o objetivo. Para que é que Deus nos comprou? Não é? Deixa eu voltar aqui. Nós já estamos encerrando a aula, irmãos, e só para reforçar, então, por que Deus nos comprou? Não é? Por que Ele nos resgatou? E a Bíblia Sagrada nos diz assim: para nosso Deus, Cristo, nos fez sacerdotes e reis. Aqui na terra. Sacerdotes do Rei, do Senhor, e também somos prometido a nós, que reinaremos sobre toda a terra. Pedro, ele disse assim,
né? Vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? Jesus também disse, eu vos nomeei, eu vos chamei, vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Então, irmãos, encerrando esta videoaula, nós desde já agradecemos a companhia dos irmãos, para nós é uma alegria. Não é? Eu agradeço a Deus porque estou com esse propósito pessoal de ministrar enquanto essa pandemia acontecer, estamos aqui nesse horário ministrando essa EBD, não é? Depois que voltar ao normal a gente muda o horário e faz outro tipo de trabalho, ou esse mesmo trabalho em um outro momento, não é? Mas eu louvo a Deus e agradeço a Deus por esta oportunidade, porque o Senhor nos chamou para dar frutos, para anunciarmos o Evangelho. Use suas redes sociais, use seu WhatsApp, use seu Instagram, use seu Facebook, né? Use os meios que você tem, faça uma ligação. Sabe aquele irmão do conjunto que canta junto com você? Irmãos, a igreja é grande. O pastor da igreja, ele sozinho, não tem condições de abarcar toda a comunidade, né? A sua igreja pode ter uma igreja menor, mas mesmo assim o pastor tem muitas demandas, né? Uma igreja de 10, de 100 ou de 1000 pessoas, pouco importa, ele precisa de ajuda. Então, cumpra esse ministério, console com a mesma consolação que você é consolado por Deus, outro que está precisando de consolação por meio das Escrituras. Faça uma ligação, conte para ele um versículo, conte um testemunho, cante um hino junto com ele, ore com ele, pronto. Chore com ele, ou então escute ele falar. Tem gente, pessoal, irmãos, nesses dias que está precisando de alguém que lhe escute. Tem gente que está precisando só que você faça uma ligação e essa pessoa desabafe, compartilhe. Você não vai fazer nada. Você vai só ouvir. Escute. 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora. Deixe a orelhinha do celular esquentar, não tem problema não. Até que a bateria aguente, você socorra. Você seja agente de bênção. Sejamos agente de bênção na vida das pessoas, mostrando as riquezas insondáveis de Cristo. Esse mistério que esteve oculto e hoje foi revelado para a glória do nome do Senhor. E assim, meus irmãos, nós estamos encerrando essa videoaula e queremos já agradecer aos amados irmãos que acompanharam. Que Deus os abençoe ricamente. Uma semana abençoada na presença do Senhor. Aqueles que ficam em casa, que Deus dê paciência, né? Chega uma hora que a gente já quer, né, já quer chutar o balde, já quer, não, vou sair mesmo e seja o que Deus quiser. Tenha calma, mantenha o coração firme no Senhor, nas suas promessas. Você que precisa trabalhar, nós trabalhamos, eu estou trabalhando por escala, preciso ir para o meu trabalho. Ore por aqueles que trabalham, para que o Senhor dê graça, força, ânimo e sustente e abençoe. E assim, que o Senhor abençoe ricamente a todos em Cristo Jesus nesta manhã e até domingo, se assim o Senhor nos permitir. Amém.